Makoto caminha pelos portões imponentes da cidade acadêmica de Rodgard com o coração cheio de expectativas. A arquitetura de pedra clara reflete a sofisticação de um centro de conhecimento mundial. Ele ajusta suas vestes de mercador enquanto Tomoe o observa com um sorriso encorajador. No entanto, os olhares dos cidadãos locais são carregados de julgamento e frieza. Para os humanos deste mundo, a beleza física é o único padrão de valor verdadeiro. Makoto ignora os sussurros maldosos e segue em direção à guilda dos mercadores. Apresenta sua documentação para registrar formalmente a companhia Kuzunoa. Recepcionista examina os documentos com uma expressão de descrença absoluta. As barreiras burocráticas parecem surgir apenas para dificultar sua entrada na sociedade comercial. Graças à influência de seus aliados no subespaço, ele finalmente obtém sua licença. Símbolo da Kuzunoa agora brilha na fachada de sua nova loja em Rodgard. Mas Makoto não veio apenas para negociar, ele deseja o cargo de professor na academia. Os diretores da escola riem da ideia de um simples mercador dar aulas. Ele é desafiado a provar seu valor através de um teste de força e conhecimento. Um instante, a pressão mágica de Makoto faz as paredes do ginásio estremecerem. Dizer uma palavra, ele demonstra um controle sobre elementos que os alunos jamais viram. A academia não tem escolha a não ser admiti-lo como professor temporário. Sua primeira aula é marcada pela ausência de alunos interessados. Há bem apenas um pequeno grupo de desajustados decide dar uma chance ao novo instrutor. Makoto impõe um regime de treinamento que beira o impossível. Também os alunos caem de exaustão sob a gravidade aumentada que ele manifesta. No subespaço, Tomoe e Mio monitoram o progresso de seu mestre com orgulho. Bem, enquanto isso, a rede de inteligência de Tomoe deteta movimentos estranhos nas sombras da cidade. Agentes infiltrados de nações rivais começam a observar a loja Kuzunoa. Makoto decide vender medicinas raras que superam qualquer produto humano. Também a notícia sobre as curas milagrosas se espalha como fogo pela aristocracia. Também outros mercadores, sentindo-se ameaçados, planejam sabotar o sucesso de Makoto. O jovem mestre antecipa as armadilhas e usa sua magia para proteger o estoque. No final de um dia longo, Makoto retorna ao subespaço para descansar. Ele é recebido por uma multidão de orques e anões que o veem como um deus. Também a dualidade entre ser um monstro adorado e um humano odiado o atormenta. E ele jura que sua força servirá apenas para proteger aqueles que ele ama. No dia seguinte, uma figura inesperada aparece em sua sala de aula. Também é um dos alunos mais talentosos da academia, pedindo treinamento desesperadamente. Makoto sente um odor estranho vindo das roupas do jovem. Também é o cheiro de magia proibida, algo que não deveria existir em Rodgard. Ele percebe que uma conspiração muito maior está se desenrolando sob seus pés. Gritos ecoam repentinamente dos corredores externos da academia. Uma névoa negra começa a rastejar por baixo das portas, drenando a mana de todos. Makoto percebe que a invasão que ele tanto temia pode ter começado muito antes do esperado. Mas o que ele vê pela janela não são demônios, mas algo muito mais aterrorizante. Que Makoto avista pela janela não são apenas tropas, mas uma névoa de morte que consome as ruas de Rodgard. Gritos ecoam pelas torres da academia enquanto os primeiros portais demoníacos se abrem no pátio central. Makoto ajusta sua máscara e sente a pressão do mana ao redor se tornar pesada e hostil.
Seus alunos estão espalhados pela cidade, indefesos contra a fúria das variantes criadas pelos demônios. Shiki aparece ao lado de seu mestre, aguardando ordens imediatas para intervir no massacre. Makoto ordena que a companhia Kuzunoa estabeleça perímetros de segurança para os civis feridos. Nas ruas, a cavalaria humana é dizimada por explosões mágicas de origem desconhecida. Jin e o grupo de alunos tentam formar uma barreira defensiva, mas o número de inimigos é esmagador. Do alto, Makoto percebe que o ataque não é aleatório, mas uma execução friamente planejada. Ele vê uma criança ser encurralada por uma besta gigante e sua paciência finalmente se esgota. Também em um piscar de olhos, Makoto salta do prédio, deixando um rastro de vento destrutivo atrás de si. O impacto de sua queda oblitera o monstro e racha o pavimento em um raio de 10 metros. Temos também ele se levanta sem uma única gota de suor enquanto a poeira ainda assenta ao seu redor. Também os demônios próximos hesitam, sentindo uma presença que desafia a lógica biológica. Makoto estende a mão e dispara flechas de mana puras que perfuram os inimigos com precisão absoluta. Também mesmo com sua intervenção, ele viu os corpos de guardas que conhecia espalhados pelo chão. Shiki surge em sua forma verdadeira de combate, invocando anéis de proteção sobre os sobreviventes. Uma mensagem telepática de Tomoe avisa que o exército do rei Demônio está enviando reforços de elite. Uma sombra gigantesca cobre a cidade quando um dragão de guerra surge entre as nuvens de fumaça. Makoto olha para o céu e prepara um arco de mana gigantesco que ilumina toda a vizinhança. Disparo corta o céu como um cometa, atingindo a asa da criatura e forçando-a a colidir fora dos muros. O uso excessivo de poder começa a atrair a atenção da deusa que ele tanto odeia. No centro da academia, um demonio de alto nível mantém os alunos de Makoto como reféns. Makoto entra no salão em silêncio, sua presença abafando até o som das chamas externas. Demonio tenta rir, mas sua voz falha quando percebe que não consegue se mover. Também sem dizer uma palavra, Makoto usa seu poder de compressão para esmagar a armadura do inimigo. Também os alunos correm para trás do mestre, vendo nele a única esperança de sobrevivência. Então, a vitória é curta, pois o solo começa a tremer com uma força sísmica. Sofia Buga, a matadora de dragões, rompe o teto da academia com um golpe devastador. Também ela sorri para Makoto, reconhecendo como o humano anômalo que derrotou o dragão anteriormente. Ao lado dela, Mitsurugi, o dragão lancer, assume sua forma humana e prepara suas espadas de luz. Makoto percebe que esta luta destruirá o que restou da academia se ele não os levar para longe. Shiki tenta intervir, mas é repelido por uma onda de choque lançada por Sofia. Ódio de Makoto pela violência desnecessária contra os inocentes começa a transbordar. Ele retira o anel que limita seu mana, liberando uma pressão que faz as paredes remanescentes desmoronarem. Sofia e Mitsurugi recuam, nunca tendo sentido tamanha quantidade de energia vindo de um humano. Makoto caminha através do brilho, seu olhar fixo naqueles que ousaram ferir seu novo lar. Cria uma barreira dimensional, isolando os três do resto da cidade em chamas. A luta que se segue não é um duelo, mas uma demonstração de força bruta que rasga o próprio tecido do espaço. No entanto, em um momento de distração, um ataque coordenado atinge o ponto cego de Makoto. Enquanto ele se recupera do golpe, a deusa intervém diretamente, puxando para um vazio branco onde o verdadeiro pesadelo começa.
Makoto abre os olhos e se vê diante de uma paisagem desolada e vasta, longe do caos de Hrodgard. Sofia Bulga surge das sombras com um sorriso sádico, brandindo sua espada gigantesca com desprezo. Dragão Lancer desce dos céus, cercando Makoto com centenas de espadas flutuantes e brilhantes. Makoto não recua e libera sua mana prateada, criando uma pressão atmosférica que racha o solo. Sofia avança com uma velocidade impossível, desferindo um golpe que poderia partir montanhas. Com um movimento preciso, Makoto invoca seu arco de mana e dispara uma flecha de luz pura. Também a explosão resultante do choque de poderes ilumina o horizonte por quilômetros de distância. Lancer tenta intervir com suas espadas, mas elas são pulverizadas pela barreira invisível de Makoto. Makoto decide que a brincadeira acabou e remove um de seus anéis de contenção. Sofia sente o terror verdadeiro pela primeira vez enquanto a presença de Makoto se torna divina. Ele dispara uma sequência de flechas que atravessam as defesas de Lancer sem qualquer esforço. Dragão ruge em agonia quando suas asas são perfuradas pela energia implacável de Makoto. Também Sofia tenta um último ataque desesperado, mas Makoto a intercepta com um olhar de puro gelo. Um disparo final de mana consome os vilões, deixando apenas poeira e silêncio no campo de batalha. Makoto cai de joelhos, respirando pesadamente enquanto seu poder começa a recuar para seu corpo. Tomoe e Miu surgem através de um portal, correndo para o lado de seu mestre ferido. Eles o levam de volta para o subespaço, onde a paz finalmente reina entre as diversas raças. Makoto caminha pelas ruas da sua cidade, sendo saudado por orques, lagartos e anões com alegria. Ele se senta em seu gabinete, analisando mapas que mostram a influência da Companhia Kuzunoha pelo mundo. Representantes de grandes nações começam a enviar cartas pedindo alianças comerciais e militares. Makoto reflete sobre como sua aparência, antes motivo de rejeição, agora é o símbolo de um novo poder. Ele decide que não será apenas um peão da deusa, mas o arquiteto de seu próprio destino. Uma reunião é organizada com o exército do rei demoníaco para discutir os limites de seus territórios. Também a presença silenciosa de Tomoe atrás dele garante que ninguém ouse desrespeitar os termos propostos. Subespaço se expande novamente, criando novos ecossistemas para as criaturas que buscam refúgio. Tenryu prepara um banquete gigantesco para celebrar a vitória sobre os invasores de Hrodgard. Makoto olha para uma foto de sua família na Terra, sentindo que finalmente encontrou um novo lar. Ele jura que nenhum deus ou demoníaco voltará a ameaçar a paz que ele construiu com tanto esforço. Novos postos comerciais da Kuzunoha são abertos em cidades que antes o rejeitavam. Também os alunos de Hrodgard escrevem cartas agradecendo ao seu professor por salvar suas vidas. Makoto treina com seu arco todas as manhãs, aprimorando sua técnica até a perfeição absoluta. Tomoe observa o progresso de seu mestre com um orgulho que baira a adoração divina. Miu insiste que ele prove cada novo prato que ela inventa, criando momentos de leveza e comédia. A barreira do subespaço é reforçada com camadas de magia que nem a própria deusa poderia penetrar. Mundo começa a reconhecer que um novo jogador entrou no tabuleiro das divindades. Makoto não busca o trono, mas seu silêncio dita as regras de todas as futuras negociações mundiais. Ele se reúne com os anciãos das raças aliadas para planejar um futuro de prosperidade mútua. Também a noite cai sobre o subespaço e as luzes da cidade brilham como estrelas terrestres. Makoto fecha os olhos e sente o fluxo constante de vida e magia que ele ajudou a nutrir.
Tamanha jornada de Mizumi Makoto atinge seu ápice, transformando um jovem rejeitado no lendário soberano do subespaço.